Boa noite, professor. Boa noite, Boa Rodolfo. noite, professor. Boa noite, Hanna. Hoje está um ótimo dia para não ter aula, muito calor. Boa noite, Bonise. Essa Hanna é perigosa, hein, Hanna? Eu nada. Boa noite, Nayara. Boa noite, Vitor. Boa noite, Joed. Vamos lá? Vamos para mais uma aula aí de gestão financeira. Gestão financeira, professor Santos. Opa. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Késia. Vamos começar a falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Olha só, mais um pouquinho. Boa noite, Cleiton. A gente já volta. Acho que isso daí é a Hannah que está jogando praga aí, não é possível. Que isso, professor? Jamais. Tá doido? Boa noite, Franciele. Brincadeira, brincadeira. Boa noite, Pedro. Brincadeira, Hannah. Boa noite, Lidiane. Vamos lá. Fluxo de caixa. Era mais um pouquinho. A gente pode esperar até as 8, professor. Ah, tranquilo. Não é fácil, Tiago. Boa noite, Karina. A turma é muito grande, professor. Boa noite, Cíntia. O pessoal deixou entrar tudo para depois. O pessoal normalmente entra antes, né? Dessa vez deixaram para entrar depois. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente está aqui para isso. É que se eu seguro um lá, vai segurando todo mundo atrás. Aí complica tudo. Espera aí. Deixa eu voltar aqui.
Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Tawane. Boa noite, Flávia. Vamos lá. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é normalmente apresentado como o registro ordenado no tempo do total das entradas e saídas de caixa de uma empresa. Então, o fluxo de caixa ele tem que ser minuciosamente bem controlado para você não ter problema de percurso aí, tá certo? O fluxo de caixa, essas entradas e saídas, quem já trabalhou em banco ou em caixa de alguma empresa sabe como é que funciona. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Alex. Boa noite, Alan. Boa noite, Leandro. Então, quem trabalhou em caixa sabe como é que funciona. O fluxo de caixa tem que ser bem controlado, bem assim, organizado. O cara tem que ser uma pessoa fria, não pode ser uma pessoa que tenha muitas emoções ali, porque qualquer influência externa acaba atrapalhando completamente o trabalho do fluxo de caixa. Tá certo? Por quê? Porque simplesmente a pessoa não pode lidar com o emocional. Na hora de você trabalhar com fluxo de caixa, o fluxo de caixa tem que ser totalmente controlado. Boa noite. Ogait. Eu acho que é essa a pronúncia, né? Ogait. Vamos lá. Bom, sabendo que o nosso fluxo de caixa tem que ser controlado e completamente trabalhado de uma maneira que não tenha problema no decorrer do percurso, o que nós vamos fazer? Vamos ter um total controle do fluxo de caixa no ordenamento do tempo. Por quê? Você tem como resgatar se houver alguma falha, se tiver algum problema. Por quê? Se você for passar a observar, quando você tem uma fiscalização dentro da empresa, vindo exatamente, principalmente da fazenda, né? A primeira coisa que eles vão olhar é o seu livro de controle da entrada e saída do fluxo de caixa. E essa entrada e saída do fluxo de caixa vai determinar como que a fiscalização vai olhar a sua empresa. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Denis. Então, é dessa maneira que a fazenda, na hora de fazer uma fiscalização, né, ou fazer uma olhada nos livros para ver como é que está a situação da sua empresa aí, para poder trabalhar com ela e ver se não tem nenhum problema. Então, é necessário que isso daí tenha um bom controle e você não tenha prejuízo lá na frente. Então, principalmente para o seu controle, né? Porque é em cima do fluxo de caixa que você vai entrar, fazer um projeto para um crescimento da empresa. Então, se você não tem esse controle de entrada e saída, ver quanto que a empresa está faturando e quanto que ela está no equilíbrio financeiro, fica difícil de você trabalhar com a empresa aí no caso. Então, o fluxo de caixa é estruturado levando em consideração dois princípios básicos aí desse fluxo de caixa. Primeiro, considera a competência de caixa e não a do exercício
social aí no caso. Tá? Espera só um pouquinho que a gente vai voltar aí no fluxo de caixa. Boa noite, Maria das Graças. Boa noite, Natália AP. Voltando, né? Então, o que vai acontecer? O fluxo de caixa é estruturado levando em consideração dois princípios básicos aí. Um deles considera a competência de caixa e não a do exercício social. 2, considera apenas os ingressos e desembolsos efetivos de caixa do período. O que você vai ter aí, então? Você vai estar sempre fazendo reuniões, vai estar sempre unindo a rapaziada que toma conta aí da empresa para poder ver como é que está a situação e como é que está a estrutura que você montou para poder fazer com que a empresa cresça. E em cima dessa estrutura, você vai fazer com que a empresa comece a andar de uma maneira que você seja favorecido e não leve prejuízo aí no decorrer do percurso. Tá certo? Então, essa reunião é importante para poder afinar os pontos de vista, para fazer com que todos fiquem caminhando e falando a mesma língua. Então, o fluxo de caixa é um indicador do índice de solvência da empresa, por meio do qual se mede a capacidade do cumprimento das obrigações e de aquisições dos ativos necessários ao cumprimento dos objetivos empresariais. Olha, a partir da hora que a empresa começa a expandir, a partir da hora que a empresa começa a crescer, não dá para se soltar, liberar dinheiro assim de qualquer jeito. Então, é necessário que se faça um levantamento em cima da empresa e os investimentos que forem feitos dentro da empresa são investimentos que fazem com que a empresa não entre no prejuízo. É como o governo está fazendo aí para liberar esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial é uma reserva que o governo tem para poder liberar esse valor sem ter prejuízo lá na frente. Então, é uma reserva que o governo tem. Então, ele tem condições de liberar isso. Só que, em cima dessa reserva, é observado que os gastos que estão tendo e se não está tendo vazamento desses projetos de valores que foram pedidos. Então, o que você vê aí? Por que você está vendo direto aí os deputado, prefeito, governador sendo cassado aí pela justiça aí que faz o Tribunal de Contas da União? Eles fazem um levantamento, né, de todo o valor que foi pedido e depois pede o quê? Um controle desse fluxo de caixa para saber como que está sendo feito isso daí. Como que foi feito? Nesse vazamento de fluxo de caixa, é aí que você vai saber se está tendo fuga ou não da verba liberada. Boa noite, Joyce. Então, você passa um projeto para o governo, e em cima desse projeto é feito uma determinada conta. Ora, espera aí. Você fez um projeto de montar 3 hospitais. Só que aqui, no que eu estou vendo, você gastou todo o dinheiro e eu só estou vendo um hospital de emergência. Então, tudo isso daí começa a pesar na balança, fazendo com que você entre no questionamento. Eles querem saber aonde foi o dinheiro, para onde foi parar. E a hora que o governo começa a procurar o dinheiro, o cara está engavetado, está guardando dinheiro dentro do apartamento, está guardando dinheiro dentro de arquivos, que era para estar documentos, está um monte de dinheiro guardado. Eu não sei se vocês estão acompanhando a notícia por aí, mas o dinheiro está tudo indo pelo ralo. Os governadores estão pegando o dinheiro e imediatamente, em vez de investir do jeito que foi feito no projeto, e esse projeto que foi montado
imediatamente não está sendo seguido. O que foi feito? Olha, nós vimos no projeto 3 hospitais e você só tem um. Se você só tem um, então 2/3 do valor que você pediu emprestado, você vai ter que devolver. Aí é a hora que o cara entra em choque. Opa, peraí, como assim? Você vai ter que devolver. E aí, se ele não tem como se explicar onde foi parar o dinheiro, o pessoal vai fazer o quê? Uma busca e apreensão de computador, de internet, de tudo que o cara tem arquivados de documentos, para saber para onde ele está mandando o dinheiro, para que ralo está indo esse dinheiro, já que ele fez um projeto para 3 hospitais e só aparece um hospital no decorrer do projeto aí. Então, a sua empresa ela é controlada no fluxo de caixa, a entrada e saída é importante você demonstrar. Então, é um indicador do índice de solvência, como que está diluindo esse dinheiro aí, por meio do qual se mede a capacidade do cumprimento das obrigações. Olha, você tem uma obrigação, você fez um projeto, você tem a obrigação de cumprir aquele projeto, concorda? Se eu falar, eu saio daqui, da minha casa, e vou até a padaria, vou comprar 5 pães, eu tenho que ir daqui até a padaria, comprar 5 pães e voltar com 5 pães e o troco na mão. O troco que foi passado no projeto. Olha, o dinheiro que foi passado para você para comprar 5 pães. Você volta com 2 pães, o que aconteceu com os outros 3 pães que você foi comprar na padaria? Alguém comeu. Ou alguém comeu, ou você fez algum caixa 2 que o dinheiro que era para 5 pães, você só pôde comprar 2. E os outros 3 pães, onde é que você fez? Aí eu não comprei. Então, você não comprou, devolve o dinheiro. Então, o dinheiro, eu não sei o que aconteceu, o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. Então, você vai prestar conta de como que o dinheiro sumiu. Você vai me contar essa história. Tá entendendo, gente? Como é que funciona? Você faz um projeto dentro da empresa, e dentro desse projeto dessa empresa é calculado os gastos que vão ser feitos. E o dinheiro que vai ser liberado é exatamente em cima desse projeto que foi montado. Agora, se você faz um projeto, você cria uma expectativa e na hora de você ver a realidade é outra. Aí não funciona. Aí é a hora que você é questionado, você é colocado à prova e o pessoal quer saber como que você fez para poder fazer esse caixa funcionar. Então, os principais objetivos do fluxo de caixa são, primeiro, saldar as obrigações da empresa na data do vencimento. Então, todas as obrigações que a empresa tem, é necessário que sejam todos resolvidos e pagos de acordo com o combinado, tá certo? Buscar o perfeito equilíbrio entre ingressos e desembolsos do caixa da empresa. Olha, se você está vendo que está havendo algum desequilíbrio dentro da empresa, é necessário que você faça o quê? Um levantamento do que está entrando e o que está saindo dentro da empresa, para poder você não levar prejuízo aí. Tem que ter esse controle, não dá para você chegar e jogar o fluxo de caixa na mão de uma terceira pessoa para tomar conta e você dormir como se fosse Alice, no mundo de Alice, pensando que está mil maravilhas e não está. É necessário você estar junto. É o velho ditado, novamente, né? O gado só engorda no olhar do dono. Se o dono não está vendo, imediatamente você vai ter problema. Lembra que eu falei do professor, que ele comprou as ações do Boi Gordo, e não... Eu perguntei para ele, você foi ver o Boi Gordo? Não, não fui ver. Você viu se tinha alguma fazenda? Não, não vi. Então você volta lá e exija dela que ela mostre para você essas informações. Se ela não mostrar e não te der endereço nenhum, sinto muito, mas você entrou numa roubada. É um golpe e você está lascado, filho, mas não deu outra. Então é necessário você ter esse equilíbrio e ter também esse controle do fluxo de caixa, para você não ser surpreendido aí. Ok? Espera aí que nós vamos voltar. Nós vamos voltar mais um pouquinho aí, porque tem gente entrando aí. É necessário que você tenha esse controle do fluxo de caixa para você não ter prejuízos aí. E esse prejuízo amarga, viu? Dói no coração. Boa noite, Poliana.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Aécio. Então, é necessário que você tenha esse controle do fluxo de caixa para não ser surpreendido aí. Porque a pior coisa que tem é você acordar pensando que está tudo bem e, de repente, você olha para trás e está cheio de problemas aí para ser resolvido. E quando você olha para trás e está cheio de problemas para ser resolvido, é melhor que o problema seja fácil de resolver. Boa noite, Andréia. Porque a partir da hora que o problema é fácil de resolver, você tem condições de encarar o problema com tranquilidade. A partir da hora que você não consegue resolver, você não vai encarar o problema com toda a tranquilidade. Você vai ter o quê? Dor de cabeça, certo? E essa dor de cabeça não pode acontecer assim dessa maneira junto com você. Por quê? Porque você tem que desenvolver o controle dos saldos de caixa e dos créditos a receber pela empresa. Ora, se você está tendo esse controle, pode ter certeza que você pode dormir no berço de Alice, porque esse valor você não perde de jeito nenhum, em hipótese alguma, junto com a empresa. Por quê? Porque você tem o controle, tem como você calcular, tem como você ver como que está saindo os valores dentro da empresa e como que os créditos estão entrando. Olha, é necessário que você faça esse levantamento, porque quem já trabalhou em caixa sabe como funciona. No final do dia, você tem que passar uma relação de entrada e saída dos valores. Olha, uns estão pagando, outros estão depositando. Então, o que vai acontecer? Um retira e o outro deposita. Essa entrada e saída, no final, tem que bater. Se não bater e der diferença, olha, se o caixa não quer pagar do bolso, ele vai ter que ficar depois do horário e fazer aquele caixa bater. Estão percebendo aonde que aonde que o bicho pega aí, no caso, dentro da empresa? A empresa tem o mesmo objetivo. Ela tem que fazer com que o fluxo de caixa funcione redondamente. Ele tem que entrar e sair, e no final das contas você tem que bater e tem que zerar aquilo lá. Não pode deixar, em hipótese alguma, o fluxo de caixa com problemas ou com diferenças. Olha, se ele tem diferença, alguém vai pagar essa diferença. É como eu falei para você. Você sai daqui, da sua casa, com o objetivo de comprar 5 pães, e de repente você foi na padaria ou panificadora, comprou 2 pães e voltou só com 2 pães. Espera aí, mas se eu dei o dinheiro para você trazer 5 pães, aonde estão os outros 3 pães? Você comeu no meio do caminho? Fala a verdade para mim. Então, você não vai saber explicar por quê. Porque você está com enganação. Você está achando que ninguém está conferindo, ninguém está acompanhando o que você está fazendo. Então, não tente enganar. Não tente enganar, porque uma vez que a pessoa confiou em você, é porque ele está te dando o crédito para que você faça uma boa compra e volte com o retorno do que ele pediu para você. É a mesma coisa os investidores. Os investidores, quando investem na empresa, eles apostam que você está fazendo um bom investimento, que você vai dar para eles um bom retorno. Se você faz esse investimento e, de repente, o dinheiro você começa a deixar aí pelo ralo, imediatamente os seus investidores vão sair. Você não viu o que eu não sei se vocês estão acompanhando a notícia aí, mas o que o Bolsonaro falou dentro da presidência lá, quando ele falou que ia mudar o nome da cesta básica para Bolsa Família, ele fez um nome diferente aí. Só que para ele sustentar essa Bolsa Família que ele iria dar para as pessoas mais pobres, né, vamos dizer assim, o que ele fez? Ele ia usar os precatórios. Classe, o que é o precatório? Nossa, esse é vício em falar classe. Apaga tudo. Pessoal, o que o Bolsonaro quis dizer com isso daí? Quando ele fala que vai usar o precatório, são empresas que já pediram falência
para o governo, e o governo investiu nessas empresas, mesmo sabendo que elas estão praticamente no caos, indo para a falência. Então, a empresa está tentando se recuperar para voltar novamente para o mercado. Então, esses são precatórios. Quando o governo falou que ia usar o precatório, todo mundo falou: o Bolsonaro está querendo dar calote, vamos rapar fora. Os próprios investidores tiraram seus dinheiros daqui do Brasil e foram investir lá para fora. Por que eles foram investir lá para fora? Porque eles sabem que o Bolsonaro vai dar calote. Significa o quê? Ele vai pegar um dinheiro que ele não tem, que ele não vai ver, e vai pagar para quem? Como que ele vai pagar o investidor se esse investidor sabe que ele não tem esse dinheiro? O precatório é um valor que ele dura anos para poder você ver o retorno dele. Então, vocês estão percebendo que é importante você estar por dentro de todas as informações, até você pegar uma empresa idônea, uma empresa que tem um bom retorno, é necessário que você conheça essa empresa, para não saber se você vai entrar em armadilha. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Murilo. Boa noite, Ailton. Boa noite, Jorge. Então, é necessário que você conheça a empresa, é necessário que você conheça onde você está entrando, para você não ter prejuízo lá na frente. Ora, está todo mundo apostando em você, com certeza achando que você vai dar um bom retorno, e imediatamente o que acontece? Você começa a dar um retorno que não é o esperado que o pessoal está querendo. Imediatamente você não dá o bom retorno que o pessoal está esperando, você vai perder todo aquele dinheiro investido. E você perdeu o dinheiro investido, o que vai acontecer? Você não vai conseguir recuperar a sua empresa. Por quê? Porque você está apostando naquele dinheiro que está entrando também pelos investidores da empresa. Boa noite, Daiane. Então, é necessário que você tenha o controle do fluxo de caixa para não levar prejuízo aí, ok? Para você estar sempre aí caminhando numa boa, sem levar prejuízo aí, no caso, dentro da empresa. Bom, pessoal, a partir da hora que você demonstra total confiança, imediatamente os investidores também vão confiar em você, vão investir e vão querer ter cada vez mais os seus papéis investidos junto com a empresa para poder ela crescer. Características das empresas equilibradas. A empresa equilibrada, citamos a seguir um conjunto de características que norteiam empresas que mantêm pleno equilíbrio em seu caixa. É necessário que essas empresas tenham esses equilíbrios e essas características vocês vão ficar observando. Para quê? Para que você, na hora de você controlar a sua empresa... Gente, eu tô falando com vocês, mas esperando que vocês se tornem um dia um empreendedor. Não estou apostando em vocês para você se tornar um colaborador só da empresa. Você vai ser um empreendedor, você vai saber investir e aonde investir para que a sua empresa consiga crescer. Então, há permanente equilíbrio entre os ingressos e os desembolsos de caixa. Esse equilíbrio é importantíssimo para que você tenha o controle de entrada e saída do fluxo de caixa. Você não pode, em momento algum, deixar as emoções tomar conta do seu controle. Dá para você emprestar uns duzentinhos? Não tem conversa de emprestar. Aqui é tudo controlado. Não tem empréstimo. Quer falar com empréstimo, tem que ser com a instituição financeira. A empresa aqui, o objetivo é outro. É investimento que você tem que ter um controle e tem que ter, ao mesmo tempo, total equilíbrio para poder não ter prejuízo lá na frente. Então, o aumento na participação de capital próprio, tá? Você tem o capital que você está investindo, você vai investir. Então, você vai ter um aumento na participação do capital próprio em relação ao capital de terceiros. Olha, o que você fez aí? Você está demonstrando para que os investidores que estão apostando em você, eles comecem a fazer o quê? A ver como que você está se comportando. Olha, você tem uma participação do seu valor. Então, você está comprando papéis também para investir. Você está investindo em ações para poder também ter um retorno maior.
Ou então você está aumentando o seu patrimônio. De que maneira? Você está aumentando o seu patrimônio fazendo novos investimentos para poder ter retorno aí imediatamente, a partir da hora que você faz esses novos investimentos, fazendo com que a empresa cresça, os investidores também estão tendo de você. Você começa a abrir o quê? Filiais. Boa noite, Carlos. Ele começa a abrir o quê? Filiais, não é isso? Só que essas filiais que estão sendo abertas são exatamente para o crescimento da empresa. E qual que é a outra ideia que poderia ter também para o crescimento da empresa aí? Olha, uma outra ideia que poderia ter para o crescimento da empresa é exatamente você fazendo uma espécie de franquias, né? Olha, eu aconselho sempre assim, eu vou ser sincero para vocês. Se você está entrando agora no mercado, você não conhece as malícias, os truques que o mercado tem para poder você trabalhar, o que você vai fazer? Você parte para a franquia. E os donos de franquias, eles vão te dar todas as coordenadas, como que você deve se comportar, como que a empresa trabalha, qual é o controle que você tem que ter para estar tomando conta da empresa. Então, tudo isso daí você vai ter na mão, porque a empresa está investindo em você. Olha, então o que você vai fazer? Você também vai investir nos novos investidores que estão vindo aí. O que você vai fazer? Você pode aumentar a empresa montando franquias. E essas franquias fazem parte da sua empresa também. É lógico que aí, se você tiver uma empresa e está querendo montar franquia, você vai conhecer como é que funciona. Cada franquia tem uma maneira de trabalhar. Cada dono tem um jeito de montar o seu franqueado. Então, o que eu iria sugerir para você? Quer conhecer? Vai. Tenta ver como é que isso funciona. Tem o Sebrae que ajuda para você, dá boas dicas para você montar a sua franquia. E tem uma maneira de você conhecer, só tem um jeito. É você ir no meio e começar a ver como é que isso funciona. Não tem outra maneira, gente. Não dá para poder falar para você que a franquia essa é assim, essa é assado, porque, vamos supor, eu não gosto de falar, porque se eu falo muitos nomes, eu acabo fazendo uma propaganda, né? Mas vamos supor, vamos falar do McDonald's. Se você for falar do McDonald's, para você montar uma franquia do McDonald's, você não pode montar a franquia e ficar aqui. O McDonald's exige que você vá lá nos Estados Unidos e veja lá como que funciona a estrutura da empresa deles. Toda a reunião, toda a performance é feita lá fora. Então, o que você vai fazer? Você vai montar tudo lá. E tem outras franquias que já são nacionais, são aqui do Brasil. Então, você não precisa ir tão longe para poder montar a sua franquia. Tem franquias que são daqui, do Brasil mesmo. Então, tem como você fazer os cursos aqui, aprender aqui, eles vão te dar todas as orientações aqui mesmo. Na hora que você estiver preparado, eles vão falar, agora escolha o seu ponto, você vai escolher. Tá? Se eles derem a dica do ponto, o único problema é de você cair num ponto que você não gosta, num lugar que você não gosta. Agora, se você escolhe, você já tem uma noção mais ou menos, ele vai te dar o norte. Olha, esse lugar que você escolheu é bom ou esse lugar que você escolheu não é tão bom assim como você espera. Então, a franquia, ela vem exatamente para isso, te dá orientações para quem não tem uma visão de como montar o seu próprio negócio. Agora, assim, você fala assim, não, professor, eu já tenho uma visão de que negócio que eu quero montar para mim. Então, o que você vai fazer? Você tem noção do que negócio você quer montar para você, você vai entrar com o seu projeto, da sua empresa, do negócio que você vai fazer, e não pode, em hipótese alguma, perder o foco. Você monta o projeto e imediatamente procura deixar sempre a sua empresa equilibrada, para você não ter problema no decorrer do percurso. Então, as características das empresas equilibradas, elas têm que ter o quê? Ela é satisfatória e rentabilidade do capital empregado. Você tem todo o seu capital, você sente prazer de ver que você está investindo e está tendo retorno desse valor que você está investindo junto com a sua empresa para ela crescer. Você, a partir da hora que você vê esse crescimento, o que você vai perceber?
existe tendência em aumentar o índice de rotações e os estoques. Lembrando que você não pode cair em armadilha. Lembra que eu falei do inverno? O que aconteceu no inverno? Você percebeu o frio, imediatamente você percebendo o frio, você vai comprar material para você vender para o frio. Só que, de repente, esse frio durou pouco, ficou uma semana. Imediatamente, se ele durou uma semana, o restante do período vai ficar como? Quente. Se ele vai ficar quente, aquele investimento de material que era para o inverno não vai sair, vai ficar estocado. Então, você tem que estar olhando o quê? A rotatividade da mercadoria que você está investindo dentro da sua empresa. O que você está fazendo? Você está querendo vender sorvete? Então, você está no calor, você está no foco certo. Se de repente esfriar, você tem uma maneira de mudar o foco. Mas se você perceber que o clima está mais para calor do que para frio, então você está no investimento correto. Então, pode vender sorvete que vai dar certo o resultado. Agora, o único detalhe que você tem que ver é aonde você vai vender esse sorvete. Então, o local é importantíssimo você saber escolher para quê? Para na hora que você tomar a sua decisão, você saber que você está investindo no lugar certo e aonde você vai investir. Ora, não adianta você querer vender sorvete em local frio, no Alasca, nem no Canadá, é tudo frio. Todo lugar que é gelado, você não vai conseguir vender o sorvete com a mesma proporção que você venderia no país tropical, como é o Brasil, né? Aliás, o nosso país ele tem uma característica muito boa, que ele fornece bastante opções para que o brasileiro consiga se recuperar no mercado aí. Então, você vai ter que tomar essa postura, você vai ter que se posicionar no que você quer e lembrar, a partir da hora que você monta o projeto, você vai ter que fazer o quê? Ter o foco no projeto. Você saiu daqui para comprar o pão, sai indo para comprar o pão. Ah, alguém vai me assaltar. Para. Não fica com medo, não. Vai daí numa panificadora pertinho, tá? Não precisa ir muito longe, não. Se for o caso, vai em dois. Não fica desesperado, meu Deus do céu, vão me roubar. Para. Você tem que ir. A síndrome do pânico não pode aparecer em você. O que é o pânico? Você fica com medo. E agora? Como é que eu vou fazer? E se acontecer alguma... Para. Acredite em você. Você vai conseguir ir até a panificadora, comprar o pãozinho, os 5 pãezinhos e trazer os 5 pãezinhos aqui. E não fala que no meio do caminho te roubaram 3 pãezinhos, que eu não vou acreditar. Faz a coisa certa. Estão percebendo, classe? Tem tudo para dar certo. É só você acreditar. Não fique com síndrome do pânico. Não fique com medo. A partir da hora que você fica com medo de encarar o mercado imediatamente, você não consegue dar um passo para frente. É isso que nós estamos tendo na pandemia, né? O pessoal se acostumou a ficar dentro de casa e agora você fala, agora você vai ter que sair, filho, vai ter que encarar o mercado aí. Falando, não, eu estou com medo de sair. Já está com pânico, com medo do povo. Não pode. Tem que começar a sair, usa máscara, leva álcool gel. Não pode ficar com medo do povo de jeito nenhum. Então, causas de escassez de recursos e deficiências no caixa. De outra parte, empresas com dificuldades ou escassez de caixa, isso daí aconteceu exatamente porque muitas empresas ficaram 3 meses paradas aí, sem ter como se mexer, né? Então, ele teve dificuldades, teve escassez de caixa e em algum momento falharam em seus processos de gestão. Olha, o gestor era para imediatamente ser rápido, pensar rápido. Como que eu vou entrar? Delivery, o correio entrou em greve, põe um cara para trabalhar junto com você, para poder você conseguir driblar a situação. O correio voltou, você volta de novo com o correio, mas tenta trabalhar com delivery. Tem que tentar uma maneira de driblar a situação. E o brasileiro é criativo, viu? O brasileiro ele consegue fazer com que a situação vire a seu favor. A partir da hora que o brasileiro tem essa criatividade, ele tem esse controle, ele tem condições de driblar a situação. Então, as principais causas da escassez de recursos no caixa são
Como resolver esse problema? Como que eu vou encarar essa situação e, ao mesmo tempo, o que as empresas encontraram logo pela frente? Ora, o governo forneceu o auxílio emergencial, não forneceu o auxílio emergencial? Só que, de repente, o empreendedor que ficou com escassez de caixa e ficou completamente com dificuldades financeiras, o gestor não soube achar uma saída. E quem vai ter que achar a saída? O empreendedor. Faz a reunião, senta todo mundo junto, vamos conversar. O que está acontecendo? Como eu posso resolver esse problema e tentar sair por uma outra tangente? Então, é necessário que o empreendedor sente e fale junto com os seus colaboradores para tentar encontrar o quê? Uma saída dessas causas de escassez e recursos de deficiência no caixa. Para fazer o quê? Uma ampliação. Professor, tem pessoas querendo entrar aí na... Eu acabei de... Vou lá ver lá. Já estou indo lá, Tiago. Boa noite, Andressa. Boa noite, Sandra. Boa noite, Darlene. Então, é necessário que a empresa tenha esse... Opa! É necessário que a empresa tenha um determinado controle em cima da situação, não é isso? Para não ter prejuízo lá na frente. Boa noite, Jéssica Araújo. E com isso, vai fazendo com que a empresa o quê? Cresça. Não é isso? Fazendo com que a empresa cresça, porque você tem o controle. Agora, é necessário que você tenha também o quê? Você tenha o controle do equilíbrio do que está acontecendo com essa escassez. Como que você pode resolver esse problema e fazer com que isso fique completamente dominado aí. Então, o que eu faço aqui? A ampliação exagerada dos prazos de vendas pela empresa para conquistar clientes. Então, você não pode fazer ampliação exagerada de prazos de venda pela empresa. Por quê? Você conquista o cliente, mas não acompanhados pelos prazos de compras. Aí, o que você faz? O cliente fica inadimplente, você não consegue recuperar, tem que abrir um processo para receber o dinheiro de volta, e tudo isso daí leva a um custo. Você vai ter um problema aí, um prejuízo para poder resolver, tá? Diferenças acentuadas na velocidade dos ciclos de rendimento, de recebimento e pagamento, em razão do quê? Dos prazos de compras e vendas. Então, é necessário que você faça esse controle, porque em cima desses cálculos você tem condições de estabelecer, olha, quanto tempo você pode fornecer de empréstimo a prazo longo? 24 meses, 12 meses, 36 meses? Você tem que fazer essa conta de quanto tempo você quer que a pessoa retorne o valor que ele está gastando. Você pode deixar o prazo? Sim, pode deixar o prazo, desde que você tenha um controle e faça um cálculo também do que você gasta, do que entra, do que sai, tá? Para você ter um retorno disso daí, tá bom? Continuando aí. São causas de escassez. Baixa velocidade na rotação de estoques e nos processos de produção. O que nós vimos aí? Acabamos de falar sobre isso. Se você está vendo que a mercadoria que você comprou, essa mercadoria, ela não está tendo rotatividade, imediatamente você vai ter o quê? Prejuízo. Porque você continua comprando a mesma mercadoria sabendo que ela não está sendo vendida. Aí é a hora que você vê aqueles lojão do... Ó, mais uma propaganda aí, mas não tem jeito. Eu tenho que falar para que vocês enxerguem o que eu estou querendo dizer. Aqueles lojão do Brás. Eles colocam vários cestões na frente e essas cestas de roupas de promoção são aquelas roupas que ficaram encalhadas, que não estão saindo, fugiu da moda,
não, ninguém está querendo comprar mais. Ah, não vai, essa roupa não existe. E nenhum planeta ainda estão vendendo isso. Então, por quê? Porque estocou e ele não conseguiu fazer rotatividade. Põe na promoção, põe para rodar, esse valor você tem que ter de volta. Mas você não pode, em hipótese alguma, ficar com mercadorias dentro da empresa sem ter o retorno disso daí, tá certo? Então, no processo de produção, você não pode produzir aquilo que você não está conseguindo vender. Não conseguiu vender? É necessário parar, rever o que você está fazendo e mudar totalmente a estratégia para que a empresa consiga deslanchar e crescer também. Porque não só você, como os colaboradores, os investidores estão apostando no que você está vendo que está acontecendo no mercado. Então, investimento muito elevado em estoques versus volumes de venda. O que seria isso? Você está vendendo pouco e está estocando muito. Espera aí. Como que você consegue estocar uma mercadoria de um dinheiro que ainda nem entrou? Então, tem alguma coisa errada aí. Você tem que ficar atento a essa dinâmica para que você não entre no prejuízo. Aí é a hora que entra quem? O fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa está acompanhando esse retorno que você precisa ter. Esse retorno, ele não pode ser insuficiência de capital próprio. Ora, se você não tem dinheiro para investir na utilização de capital de terceiros em proporções excessivas, o que os investidores vão fazer? Gente, ele está usando o nosso dinheiro é porque ele não tem dinheiro dele para poder comprar a mercadoria. Então, essa empresa está tendo problema. Estão percebendo como é que a dinâmica vai girando aí? A partir da hora que os investidores percebem que você está patinando e está começando a não crescer, eles vão tirar o dinheiro que eles têm guardado com você e imediatamente, a partir da hora que acontece essa fuga, tanto é que vocês ouviram falar, na hora que o Bolsonaro viu que os investidores saíram do Brasil e foram para fora, quando ele falou que ia usar o precatório, ele mudou a estratégia. Ele falou que não ia mais usar mais o precatório. Pode voltar todo mundo que ele não vai mais usar o precatório. Então, agora você vai ter problema, né? Porque até o pessoal devagarinho ir voltando a investir, eles vão ficar olhando para você para ver até onde você não vai enganá-los. Ora, não adianta falar, eu sou o lobo mau, mas a vovozinha que é a vilã. Então, fica difícil. Então, é necessário se observar todo esse detalhe aí, porque os investidores não dormem no mundo de Alice, eles não ficam sonhando com um país maravilhoso, eles querem um retorno, e é real. Então, a ausência de critério na separação do caixa da família com o caixa da empresa, ou confusão entre o caixa da família e o da empresa, isso também é um prejuízo muito grande que leva os investidores a pensar bem no que você está fazendo. Olha, não pode ver essa mistura de orçamento da família com o orçamento da empresa. O caixa da família é uma coisa e caixa da empresa é outra. Se você misturar família com a empresa, oh, meu Deus do céu, hoje não deu para pagar a conta. Pega o dinheiro lá do caixa e paga a conta aqui da família. Não pode. Você tem já o seu Prolabore, cada empreendedor tem o valor que ele já calcula para receber a parte para ele, porque ele, embora seja empreendedor, ele também está sendo diretor-mor, ele está participando, ele tem que estar atento junto com a empresa, ele não pode ficar de fora. Então, é hora que você tem que usar o dinheiro que você ganha, e não o dinheiro da empresa para poder cobrir insuficiências da família. Tá? Então, a família está com dívida, então você vai ter que calcular. Alguém está gastando mais do que deveria. Ora, eu já falei para vocês uma vez, não faça isso de ficar colocando, vamos supor, eu vou passar no caixa. E eu começo a fornecer o meu CPF para uma compra que eu não fiz. Então, o que acontece? Põe seu CPF aí, para poder receber benefícios do governo. Só que você recebe R$1.000.
e começa a gastar 3 mil, você não acha que a Fazenda vai começar a perguntar para você como que você faz essa mágica? Como que você recebe 3 mil, perdão, você ganha R$ 1.000 e gasta 3 mil? Essa mágica nós queremos aprender também. Então, o leão vai vir em cima de você e vai querer saber como que você está gastando isso. A mesma coisa é na família. Como que a família recebe um determinado valor e, de repente, está gastando o dobro ou triplo do valor que era para ser gastado. Então, isso daí vai deixar com que, faz com que a empresa ela comece a tremer, porque os investidores estão apostando em você. E, de repente, eles começam a observar que você está misturando as estações, imediatamente os investidores vão ficar com o pé atrás para ver se eles estão investindo corretamente ou se estão tendo prejuízos aí no decorrer do percurso. Então, a ausência de controle de caixa faz com que você tenha prejuízo lá na frente. A ausência de definição de rotinas. É necessário que você tenha uma rotina de gasto. Se você perdeu esse controle de rotina, com certeza você vai perder o controle imediatamente de toda a empresa também. Então, a sonegação fiscal e de volumes faturados, optando pelo Caixa 2 como critério de gestão financeira, não é positivo para a empresa. Por quê? Porque isso exige mais controles paralelos e tempo em controlar pessoalmente o caixa. É o que os governantes acabaram de fazer aí, não sei se vocês observaram. Os governantes acharam que o Bolsonaro não ia controlar isso daí, mas existe uma outra pessoa que controla isso daí. É a Polícia Federal. O que seria aí? O Tribunal de Contas da União. Eles estão acompanhando todo o dinheiro que está sendo fornecido. Então, se ele acompanha o dinheiro que está sendo fornecido e você começa a fazer um Caixa 2 no meio desse tumulto todo, eles vão atrás, vão perceber, vão ver aonde está indo o dinheiro. E na hora que eles acham a falha, você vai ter que prestar conta. Então, a mesma coisa é a empresa. Se essa empresa ela tem um papel de controlar o caixa e, de repente, esse controle está sendo ausente ou tem alguém negligenciando o controle, imediatamente você está no país de Alice. E a hora que você acordar, pode ser muito tarde. E aí, essa falta de controle de caixa vai te dar muito prejuízo. Então, o controle de caixa normalmente perpassa diversas áreas dentro da gerência financeira. Primeiro, planejamento financeiro. É necessário que se tenha um bom planejamento. Esse é o foco. Você tendo um bom planejamento, você tem o foco. Contratação de financiamentos. Olha, se você vai fazer um financiamento, o controle tem que ser dobrado. Porque se você vai fazer uma contratação de financiamento, todos estão olhando aonde você vai investir esse dinheiro e se vai ter retorno. Então, o controle de caixa é importantíssimo para que a empresa possa crescer. Então, contas a pagar. Você tem esse controle da conta a pagar? Contas a receber. É necessário que você tenha esse controle das contas a receber também. Imediatamente, você tem a liberação do crédito. Você tendo equilíbrio no controle de caixa, você vai ter o quê? Liberação do crédito. Você é feliz porque você tem o controle. Eles estão vendo que você está controlando o caixa aí. Olha, isso faz com que você fique uma pessoa saudável. Operações bancárias, você está de olho, conversando sempre com o seu gerente, não deixando a peteca cair, tendo controle de cheques. Na realidade, esses cheques seriam os empréstimos que a empresa faz financiamento, né, para vender os seus produtos, e administração da programação do caixa, ok? Então, você tendo todos esses controles aí, pode chamar a sua equipe para poder estar trabalhando junto e não deixar, em hipótese alguma, a peteca cair aí. Vamos para algumas questões para vocês responderem lá no Que Mágico, é lógico, não podia deixar de faltar, para que a gente consiga chegar num
no resultado final aí, e vocês entrarem no Qmágico e fazerem uma boa nota, que eu gostaria de dar sempre 10. É esse o objetivo. É sempre 10. Não quero ver 9, nem 8 e nem 6,5. É 10, guys. Então, primeira questão. É normalmente apresentado como o registro ordenado no tempo do total das entradas e saídas de caixa de uma empresa. Refere-se ao... Letra A, estruturamento de caixa. Letra B, financiamento de caixa. Letra C, exercício de caixa. Ou letra D, fluxo de caixa. Qual que é a resposta mais correta aí, gente? Está todo mundo acanhado? Pode falar, gente. Tá bom, está todo mundo acanhado, eu entendi. Vamos lá, então, na resposta. Letra D. Isso. Letra D, é isso aí. Parabéns, é assim que funciona, é o fluxo de caixa, não é isso? É um dos pontos que você tem que estar olhando direto aí e fazendo com que ele trabalhe de uma maneira boa para você. 2, nós acabamos de comentar agora. Sonegação fiscal e de volumes faturados, optando pelo Caixa 2 como critério de gestão financeira, isso exige mais controles paralelos e tempo em controlar pessoalmente o caixa, desviando da função principal do gestor de recursos. Refere-se a que área do fluxo de caixa? Letra A. Características das empresas equilibradas. Letra B. Controle de caixa. Letra C. Causas de escassez de recursos e deficiências no caixa. Ou letra D. Descontrole de capitais. Essa está fácil, acabamos de ver. Qual que é a resposta correta aí, gente? Vamos lá? Alguém dá uma dica aí? Vai lá, Tiago. Isso mesmo. Letra C. Causas de escassez de recursos no caixa. Ok? Vamos para a terceira questão. Questão 3. Das afirmações abaixo, qual delas refere-se à característica das empresas equilibradas? Fica bem claro aí, hein? Participação no investimento em ativos. 2. É satisfatória a rentabilidade do capital empregado? 3. Responsabilidade dos investimentos. 4. Existe tendência em aumentar o índice de rotação dos estoques. Qual que é a resposta correta aí? Letra A. 1 e 4 são falsas. Letra B. 2 e 4 são verdadeiras. Letra C. 2 e 3 são falsas. E letra D. 3 e 4 são verdadeiros. Qual que é o mais correto? B de bola? Isso. É isso aí mesmo, Tiago. Está antenado aí, é isso mesmo. Letra B, 2 e 4 são verdadeiros, ok? Vamos para a questão 4? Vamos encerrar tudo agora aqui. Existe perfeita simetria de informação na avaliação dos retornos dos projetos de investimento entre os agentes que emprestam e os que demandam recursos financeiros. Refere-se a que área do custo de capital? Letra A, estrutura de capital. Letra B, operações de finanças. Letra C, finanças de capital, ou de capitais. Ou letra D, finanças de corporativas. Qual que é a resposta mais correta aí, gente? Qual que seria? Cadê a Poliana? A Poliana sumiu, hein? Qual que seria a mais correta aí, Tiagão? Tá bom, já entendi. Vocês estão tímidos, né? Tá. Vamos lá. Sim. Letra A. Estrutura de capital, ok? Bom, pessoal, valeu.
Foi bom enquanto durou. Obrigado por todos terem vindo aí, participado junto com a gente aí. E torcer para que a gente consiga se encontrar mais vezes aí. Entra lá no Que Mágico, responde as questões do Que Mágico para eu poder passar depois tudo para o portal, ok? Não deixe de responder o Que Mágico aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Para Nico da Turma. Ô, Marcelo. Valeu, pessoal. Até sexta-feira, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, se tudo der Obrigado, certo. professor. Boa noite. Até a Boa noite para próxima. todos. Falou. Boa noite, bom descanso para todos. Foi bom enquanto durou. Não esqueça de entrar lá no Que Mágico e responder lá, hein, gente? Já vou deixar o Que Mágico disponível lá para vocês se perderem. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode falar. Não tem problema não, nós estamos aqui para isso. Se quiser falar comigo, falar, professor, eu estou com dúvida aqui, alguma coisa está acontecendo ali, pode falar.
Maria das Graças, Alan, Deolinda, Ogai, Ogait, eu acho que é Ogait. Cíntia, tem alguma dúvida? Se querem falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais.